Salve turma, professor Gleidson Lima na área. Que bom! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda etapa, né? Segunda aula dessa jornada Desafio 21D, que eu e o meu grande amigo André Luiz estamos desenvolvendo. Ontem, na verdade, terça-feira, a gente, né, anteontem, a gente desenvolveu, fizemos a primeira aula falando sobre os fundamentos do Lean, aula estrutural, a área básica, né, sobre as origens do Lean, os pilares do Lean, os 5 pilares do Lean, os 11 princípios, como aplicar, né, cada um desses 11 princípios. Fizemos aí um quiz muito interessante, fizemos a aplicação prática também de como desenvolver esses fundamentos do Lean, foi bem interessante. E hoje a gente vai falar do Game Walk, que é um nome um pouco diferente, muitas vezes não conhece, não tem ideia, mas é basicamente um grande programa, uma grande filosofia que foca em reduzir desperdício. Então, o programa de desperdício, Gemwalk, Gemba é onde as coisas acontecem, é o chão de fábrica, é o pé no barro, como diriam muitos engenheiros, é o campo, né? Então, hoje é o nosso segundo encontro, obrigado, turma cheia, obrigado por vocês participarem aí com a gente, estarem aí fidelizando, comprometidos aí com essa jornada aí de 2 encontros nessa jornada gratuita, 100% online e hands-on. Hoje a gente vai entender como é que aplica o Gemba, vamos trazer para vocês basicamente uma atividade muito prática e lúdica, de como desenvolver o Gemba Walk. Vai ser um prazer muito grande. Obrigado a todos, boa noite, vamos em frente, sem delongas, direto ao ponto. Lincoln Social na veia. Bom, o que a gente vai ver hoje? Só ticar com vocês basicamente o nosso script. Né? A gente vai ter aí o conceito do Gemba, vamos entender os desafios e os erros mais comuns da implantação do Gemba, quais são os desperdícios, né, e perdas mais, infelizmente, encontrados, né, no Gemba, como a gente aplica o detalhe, o passo a passo, o planejamento, todo o trabalho de desenvolvimento e os resultados. Né? Vamos entender um pouquinho do conceito do Kaizen, melhoria contínua, né, junto ao Gemba Walk, vai ser top. Bom, primeiro vou revisar com vocês o que a gente conversou aí anteontem, na terça-feira, falando um pouquinho dos princípios do Lean Production, né? O Lean Production, né, que traz aí 5 pilares, né? Entender valor, aquilo que o cliente quer pagar, aquilo basicamente que traz benefícios à necessidade do nosso cliente, né? Essa palavrinha pequena, mas faz uma diferença grande. O que é valor, né? Aliás, a gente entender o que é valor, e aí, obviamente, existem técnicas para isso, né? Programa de necessidade, entrevista, feedback, para que efetivamente a gente faça o que o cliente quer, né, a necessidade dele, e, obviamente, como a gente vai entregar esse produto, esse serviço, essa obra, esse projeto para o nosso cliente. Entender qual é o passo a passo, é o fluxo. E aí? Obviamente, buscar que esse fluxo seja contínuo, ritmado, cadenciado, né, para que a gente evite o desperdício, e depois demandado, né? Entender qual é a demanda, material certo, no lugar certo, na hora certa, né? Entendendo, obviamente, a necessidade do nosso cliente e depois, naturalmente, buscando uma melhoria contínua, que é a grande filosofia do Kaizen. Então, os 5 pilares aí que a Toyota desenvolveu, né, ao longo de 70 anos da sua história e que norteia aí a maior parte do sistema de produção no mundo inteiro, né? Bom, para quem não conhece, o Gemba Walk, novamente, é o chão de fábrica, é o local real onde a gente produz. Pode ser o seu escritório, pode ser basicamente aí a sua obra, o seu canteiro de obras, né? Pode ser a sua célula de manufatura, enfim, pode ser, obviamente, a sua pequena obra de reforma, mas efetivamente aonde a gente produz, aonde a gente entrega algo, né? Onde a gente tem o processo produtivo. Bom, o Gemba começa sem dúvida nenhuma na Toyota, foi desenvolvido pelo grande engenheiro da Toyota, o maior engenheiro que já passou pela Toyota, o grande Taishi Ono, né? Que ele, uma frase maravilhosa que ele dizia: melhorar um processo não significa trabalhar mais, né? Significa trabalhar de forma mais inteligente, né? De forma mais enxuta, eficiente, sem desperdício, né? E ele desenvolveu essa visão do Game Walk exatamente, né, com esse foco de ir no front, aonde o processo acontece, para buscar aí as ineficiências, melhorar o processo e, obviamente, criou todo um método para isso, né? E isso aconteceu, né, historicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, né, na década de 50, 60, e aí, basicamente, na década de 90, a Toyota mostrando para o mundo, sendo aí a maior montadora de veículos, aí, é, o melhor sistema de produção com qualidade, né, e com uma quantidade gigante aí de automóveis produzidos no mundo inteiro. Bom, quais são os pilares do Gemba? O Gemba também tem as suas etapas, os seus pilares, né? Basicamente aqui
tá relacionada a gente observar e ter realmente essa visão de observar, e não só passei o olho e vi, não, tem o sentido de observar, sempre passar, fazer várias observações, tem uma sistemática para isso, ter a escuta ativa, pedir feedback, participar dos seus profissionais, entender basicamente, o Papai do Céu deu duas orelhinhas e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos, né? E obviamente para, junto com a observação e a escuta, a gente entender nos nossos processos, foco em processos, né, onde a gente basicamente tem as entregas e identificar os gargalos nos problemas, aquilo que a gente consegue melhorar. Gente, a visão de respeito, de colaboração, novamente de motivação, de engajamento das pessoas, porque sem elas nada acontece. E também, ao final, a busca da melhoria contínua, tomar ação, atitude, tem que acontecer. Se disciplinar, né? Entender que melhorar faz parte da sua filosofia, do seu dia a dia, é rotina, é automático. Bom, vamos lá, vamos entender esses pilares de uma forma um pouco mais detalhada, né? Para a gente poder entrar aí, basicamente, no passo a passo do game. Bem, primeiro, observar, novamente, não é simplesmente passar o olho, é ter aí né, no teu Gemba, no local de fábrica, essa visão das etapas do processo, tudo que está interferindo, tudo que está impactando, dialogar com as suas equipes, ter o respeito, não apontar o dedo, não trazer o culpado, porque no Gemba a gente vai trazer problemas, e às vezes o problema gera, né, conflitos, né? A minha liderança não pode saber, porque senão você é mandado embora. Né, a cultura do Gemba desmistifica isso, ele acaba com isso. Tanto que na Toyota, quando acontecia qualquer tipo de problema, a fábrica parava, a linha de produção parava, as diretorias, os gestores, né, e a equipe operacional se juntava para buscar a causa raiz e a melhor ação para que o problema não se repetisse. Né? Então entra aí o conceito do JIDOCA. E, obviamente, dialogar, promovendo essa confiança, né? O respeito mútuo, né? Sem apontar o dedo, né? Incentivando os trabalhadores a levantarem aí as suas sugestões. Focar no processo, né? Entradas e saídas, né? E não, obviamente, em pessoas. Então, é analisar criticamente, né? Aonde tem uma falha, verificar basicamente os pontos fracos do processo, não das pessoas, né? E evitar as críticas, né? Apontar o dedo, né? E trazer culpados. Depois de identificar o problema, opa, tem um gargalo, tem uma oportunidade, tem uma possibilidade de melhoria, verificar através de fatos, dados. Não adianta, eu acho, não tem o achismo, né? A gente precisa mapear, a gente precisa entender os pontos através de coisas, né, concretas, né? Situações, fatos e dados. E, obviamente, ter uma abordagem aí para analisar, né? Então, tem que ter aí um trabalho aí relacionado à visão crítica. Bom, respeitar, colaborar, né? Então, a gente desenvolve o Gemba como se fosse um programa bem desenvolvido, com planejamento, com passo a passo, onde você tem um roteiro a ser seguido, né? Então, é um ambiente de respeito, né? Onde a gente motiva as pessoas, demonstra basicamente esse incentivo, né? Reforça a confiança, a colaboração, todos alinhados. Ah, professor, mas isso é uma questão cultural que na minha empresa não tem. É um dificultador. Às vezes as empresas são silos, as pessoas não se falam, tem conflitos, né? É uma competição muito forte, tem egos, então não é tão simples assim. Mas a alta liderança precisa promover isso, senão não vai acontecer. Ou seja, de cima para baixo. Bom, e aí, gente, é ação, é buscar melhoria, transformar, entender que, obviamente, ações corretivas devem acontecer para que os problemas não voltem a acontecer e a gente está sempre buscando a eficácia, a maior produtividade e a redução do desperdício. Muitas ferramentas a gente usa, 5W2H, né, checklists, né, tem o brainstorm, tem uma série de pequenas ferramentas que a gente usa para compor o game, né? Infelizmente, a gente tem problemas, né, principalmente culturais aí para implantar o Gemba, são desafios, né? O Gemba não é checklist, não é fiscalização, não é o X9, nada disso. O Gemba é uma filosofia, é um aculturamento. Tem que ser uma mentalidade, tem que fazer parte do seu dia a dia. Tem aqui uma reflexão interessante, né? Que a Toyota, através do Gemba, trouxe a resolução de um problema gravíssimo que ela tinha, que era a cor dos veículos, né? Ela tinha um problema sério com a cor branca. Muito recall, muitos problemas, e dentro do chão de fábrica, né, exatamente implantando o Gemba, eles conseguiram, obviamente, resolver, trazer as melhores soluções, muita engenharia, muita técnica, muito engajamento, né? Um trabalho realmente
de dar o feedback para o cliente, né? Então, de ter realmente esse cuidado, esse fino trato, mas dentro do som de fábrica, entendendo, identificando o problema e trazendo a solução com quem está lá no front. Isso é muito interessante, né? Então, a Toyota passou aí, e obviamente a gente vê aí algumas empresas automobilísticas aí, algumas montadoras que têm dificuldade, alguns problemas aí em quesito de segurança, né, que é extremamente problemático, mas nesse caso aí da Toyota foi na cor branca, ela não conseguiu problemas de mancha, né, problemas relacionados aí a tonalidade, isso era um grave problema que a Toyota tinha, identificou no Gemba e obviamente trouxe as melhores soluções, hoje isso está sanado. Bom, erros mais comuns na implantação do Gemba: falta de objetivo claro, é muito solto, não tem aí um planejamento, a alta direção não lidera, não tem essa questão da motivação, do respeito, falta aí, obviamente, de abertura para as opiniões, né, para as pessoas, obviamente, opinarem, participarem, não é colaborativo, às vezes as pessoas focam na pessoa, fulano errou. Não, o processo é que está ruim, a gente precisa entender o que precisa fazer para mudar. E, obviamente, óbvio que em alguns casos a gente até tem negligência, mas não culpando as pessoas na frente dos outros, nada disso vai resolver, né? E, obviamente, gente, falta de acompanhamento, de disciplina, né? Desafios também, como a questão da resiliência, tem que ter esse aculturamento, essa batida. É um trabalho de formiguinha, não é de um dia para o outro que você implanta um Gemba, né? A gente sabe, é 1% todo dia, é disciplina, pequenas ações e grandes resultados, né? É compromisso, né? É vontade, né? Obviamente, dos líderes principalmente, é foco, é processo, é propósito, né? E transformação, obviamente, de ações e melhorias. Bom, benefícios do Gemba, vários, né? A gente, ao longo desses muitos anos aí de consultoria, de implantação, o GembaWalk sempre foi uma das primeiras ferramentas em toda a jornada nossa, onde a gente tenta, obviamente, analisar o que está dando de errado nas empresas, né? Tentar melhorar. E, gente, é mais produtividade, é redução de desperdício, e, obviamente, impacta no bolso, potencializando o custo, melhorando a qualidade, né? É cliente satisfeito, equipe engajada, é equipe buscando desenvolvimento, estudando, né? Os conceitos, né? É sensacional. Óbvio, sempre com foco de entregar valor para o nosso cliente dentro do menor custo monetário, né? E essa é a grande diferença, né? As pessoas às vezes confundem, né? O Gemba está lá para agregar valor para o nosso cliente, para tirar as atividades que não agregam valor. E, obviamente, impactar no nosso bolso, no bolso do cliente, a gente entregando, né, de uma forma com mais qualidade, com o menor custo possível, né, e, obviamente, sem desperdício. Então, essa é uma palavrinha pequena, mas faz uma diferença muito grande. Aliás, duas palavrinhas pequenas, né? Que parecem, né, que tem talvez aí uma conjuntura similar, mas para a gente que está no Gemba, são diferentes. A gente precisa entender do nosso cliente o que é importante para ele e, ao mesmo tempo, né, entender que tem grana aí na história, né? Bom, a gente precisa entender quais são os grandes desperdícios, né, o que agrega e o que não agrega valor. São vários, né? A gente basicamente mapeou aqui alguns deles. Dentro do Lean Consulting, desenvolvido pelo Lauren Cosquela, são 8 grandes desperdícios e vocês vão entender claramente que eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Aliás, primeiro vamos desmistificar o que é perda e o que é desperdício, professor. Para mim é a mesma coisa. Não. Pequenas diferenças. A perda está relacionada àquele uso de material que você está, obviamente, fazendo parte da sua execução e, infelizmente, você não consegue, é irrecuperável, né? Então, eu dou exemplo aí da cerâmica, né? O corte da cerâmica, aquele desperdício daquela argamassa, né? Na hora de produzir, que caiu no chão, né? São, obviamente, situações inerentes e que a gente pode até reduzir, mas em algum momento você vai ter uma pequena perda. Agora, o desperdício não, é aquilo que você não quer, é aquilo que você tem que ter organiza, é aquilo que não pode fazer parte do seu dia a dia, né? É um transporte desnecessário porque, infelizmente, não foi planejado, né? É um fornecedor que é, atrasou na obra obviamente, porque está faltando uma liderança. São situações muito mais gerenciais, mas que acontecem e a gente, obviamente, não tem relação tem relação com a produção, mas não tem relação com aquilo que está sendo executado, né? Então, é o profissional parado porque houve aqui uma mudança de projeto, mas eu quero que mude, né? Então, são pontos, obviamente, que são ineficiências que são facilmente evitáveis, que podem ser zeradas, tá? Diferente da perda. Bom, números importantes aí, olha, gente. 8% de perdas, 30% de desperdício. Esses são números médios que a gente vê na construção civil
são números que vêm de artigos aí de construtoras que desenvolveram e implantaram o Lean. Então, é média de mercado. Basicamente, tudo que a gente produz, 8% é perda e 30% desperdício no canteiro. Olha o quanto de desperdício a gente tem, aquilo que a gente pode evitar, né? É tanto que a gente sempre tem aquele número mágico, né? Ah, qual é a perda da cerâmica? Ah, calcula lá e joga 10%. 10%, tudo é 10%, número universal, né? Por quê? Infelizmente, a gente tem uma perda mínima, essa é a média de 8%, mas às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Novamente, é média, né? Até essa perda de produção que a gente, né, de material, que a gente sempre tem o número universal de 10%, a gente tem que esquecer isso, tá, gente? Cada material tem o seu tipo de perda. Você precisa pensar, né, vamos falar da cerâmica, pensar bom projeto de produção e no projeto de produção calcular a perda, né, perda do projeto, depois a perda na execução, né, a sua perda que você, na verdade, seria a sua reserva técnica para manutenções do seu cliente, e aí sim você entender qual é a perda em determinado material. Então a gente precisa ter engenharia nessa história, até na perda a gente precisa de engenharia, né? E obviamente, gente, ter ações de planejamento, de gestão, para que isso aqui, meu Deus do céu, a gente anule. Por isso a gente usa o Gemba, porque os números são muito altos. E qualquer ação mínima que você fizer no seu Gemba, você vai impactar direto no seu bolso. Né? Pra vocês terem uma ideia, gente, olha que número que eu vou dar para vocês. 70% das atividades dentro do canteiro de obras não agregam valor ao seu cliente. Caramba, como assim, professor? Exatamente. Movimento, transporte, espera, estoque. Tem muita coisa que está lá no canteiro que, obviamente, você é necessário, né? Então, quando eu falo de 70% não agrega valor, a gente tem atividades que são necessárias e que são desnecessárias, ou seja, perdas e desperdício. Então, é um somatório, né, das perdas e dos desperdícios, tá, gente? Só 30% é aquilo que o cliente entende que é entregável, que é valor, é uma pintura muito bem acabada, né? É uma porta muito bem instalada. Isso sim agrega valor para o cliente. E o resto? O resto é suporte. Controle, movimentação de material, transporte. Gente, são necessários, não tem como evitar. Eu preciso disso para fazer algo, mas não agrega valor. Beleza? E aí, turma? Precisamos entender quais são esses desperdícios, essas perdas. Primeiro, superprodução. Produzir demais argamassa, concreto, tipo de jogar fora. Espera, profissional parado, incidente, falta de projeto, alteração de projeto, né? Algum tipo de fila no almoxarifado para pegar o material, porque não foi planejado. Meu elevador quebrou, minha grua não está funcionando, manutenção, tudo isso faz com que a gente tenha profissional parado. Estoque. Síndrome do Jack. Jack, estamos aqui, pede mais um pouquinho para não faltar, né? Estoque desnecessário. Ou às vezes falta de estoque, né? Pior ainda, né? Então a gente precisa ter o conceito aqui do just in time, o material certo, no lugar certo, na hora certa. Então a gente tem que ter um planejamento dos nossos suprimentos, a gente precisa ter um canteiro projetado, né? Um projeto e um planejamento intralogístico, né? Para que esse estoque seja o mínimo possível. Novamente, é necessário, mas não agrega valor. Depois, o transporte, o movimento, como a gente já falou, o retrabalho. Meu Deus do céu. E números indicam que na construção civil os números de retrabalho chegam a 10%. É muito grande. Imagina você ter um empreendimento de baixa econômico, né, de baixa rentabilidade, acaba o resultado, acaba o resultado do negócio. Né? E também processos necessários, executar alguma atividade que eu não precisava. Né? Bom, novamente, só para fortalecer, atividades que agregam e que não agregam, que são necessárias ou que são desnecessárias. Beleza? Então, por exemplo, um vandalismo, um acidente, um roubo, né, um produto de baixa qualidade, são totalmente necessários, gente. Isso aqui eu tenho que ter utiliza, eu tenho que ter mecanismo e entra o Gemba para neutralizar isso e ó, evitar da gente rasgar dinheiro e, obviamente, potencializar o resultado do seu projeto. Beleza? E aí, tem um trabalho maravilhoso que a gente precisa fazer e entender, e tem método para isso, que é identificar esses desperdícios. E a gente vai fazer uma atividade agora maravilhosa, que é exatamente isso, e essa, né, de entender quais atividades que agregam, que não agregam, qual é a causa, qual é o problema, que ações eu tomo, qual é a solução, que resultado eu consigo apurar. E esse é o trabalho do Gemba. E tem um passo a passo para isso. Bom, vamos entender? Vamos aplicar como desenvolver o Gemba Walk através aqui de uma atividade bem lúdica, rápida e objetiva? Pode ser? Vamos nessa? Então, vamos lá. Primeira questão. Olha lá. Na imagem, vemos um pedreiro realizando suas tarefas sem um ajudante. Pedreiro sem ajudante. Qual é o tipo de perda na construção civil essa situação representa?
é uma perda de superprodução, é uma perda por espera, movimentação é uma perda por mão de obra reduzida, uso ineficiente da mão de obra. E aí? Todos votaram? Muito bem. E aí? Aí a maior parte acertou, muito bem. É uma perda, né, basicamente de mão de obra. Eu estou tendo um pedreiro que deveria estar produzindo, mas está fazendo trabalho ajudante. Uso ineficiente, né, uma redução aí, basicamente, da minha produtividade. Também movimentação, tá, gente? Ele está fazendo um trabalho de movimentação desnecessário. Mas não é superprodução, pelo contrário, ele está produzindo menos, né? Ele está entregando menos nessa situação. Maravilha, show de bola. Vamos para a próxima. Bem legal esse quiz. Ó, o Gabrielzão está na frente. Só alegria. Gabriel, Carlos, Adriele, José Borges, Alexandra, Gisele Fagner e o Pinguim, que eu não sei o nome, mas faz parte. Vamos lá. Próxima. Vamos lá, vamos lá. Na imagem, vemos clientes realizando uma vistoria na obra, né? Visita na obra. Qual é o benefício que essa jornada do cliente, essa visita do cliente na obra traz? Essa é boa, hein? Andrezão, eu tô achando que a primeira parte a gente não gravou. É, Eu tô achando. Mas a gente dá um jeito nisso. show. Olha aí, olha aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Nesse caso, o cliente não é o fiscal, né? Ele está entendendo qual é o produto final, tentando alinhar suas expectativas aí. Show de bola! Essa, gente, importante, né? Todas as empresas, obviamente, que têm essa visão aí de qualidade com o cliente, satisfação, tem a jornada do cliente, a participação dele não só na hora da venda, mas no pós-obra, né? Durante todo o processo. Vamos que vamos. É importante essa sistemática, né? Boa, a galera tá afinada. Vamos embora. Gabriel, Carlos, Zé Borges na frente. Próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos de prumo. Na imagem, vemos o pedreiro utilizando o prumo, considerando o tipo de perda, como essa atividade pode ser classificada. Atividade que agrega valor diretamente ao produto, desperdício, que deve ser completamente eliminado, atividade que não agrega valor, mas é necessário para garantir a qualidade. Essa eu Ou dei perda spoiler, hein? por produção. Essa eu dei spoiler. Entendeu, né? E aí? Falta só um votar. Tá quase. Não deixa de votar. Aí, muito bem. Vamos lá. Resposta certa. Letra C, atividade que não agrega valor, né? O meu cliente não reconhece, mas tem que ter para garantir a qualidade. Não tem jeito, ok? Eu não posso eliminar o prumo, eu tenho que ter, né? E é uma atividade que, infelizmente, não está agregando valor, ok? Esse é o ponto. Vamos lá. Se eu pudesse, eu poderia tentar aí uma verificação aí mais rápida possível, mas tirar essa verificação do prumo, infelizmente não dá. E Vamos focar, esse é vamos um na ponto frente. é um ponto de muita discussão, tá? Que assim, o Ah, pessoal fala, não, mas isso tem que agregar valor, não é possível. Gente, o que vocês têm que pensar é, tá influenciando na minha entrega final, no meu produto pronto? Ele tá influenciando na qualidade, mas ele não tá influenciando no prazo, né? No quanto eu vou produzir ali. Então, assim, é importante ter essa clareza, né? O que agrega valor de fato é quando você está produzindo. E assim, e tá tudo bem, não tem problema nenhum você ter esses tipos de desperdícios que são necessários, né? Você nunca vai ter 100% de valor sendo agregado na obra. Mas se você tiver a consciência, essa clareza de que isso é um tipo de desperdício necessário, você consegue ali criar sistemas de conferência
com laser, com algumas réguas específicas, algo que você acabe gerando uma velocidade, entendeu? Então a ideia é essa. Maravilha. Assim, por exemplo, eu poderia reduzir essa etapa usando o escantilhão milimetrado. Já coloco o escantilhão no prumo, né? Ele vai estar sendo milimetrado, e aí eu evito de ter essa ação a toda hora, toda fiada, prumo, 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 prumo. Não, meu escantilhão já está no prumo, é único, acabou. Então, são esses pontos que a gente tem que ter para isso que a gente usa o Gamma. Olha a última, bem legal essa, hein? Olho de águia agora, eu quero ver se a galera é boa mesmo. Vamos nessa. Olha essa betoneira, diferente ela, né? Olha que interessante. A imagem mostra uma betoneira. Considerando o conceito de valor, qual é a principal característica desse equipamento no contexto de redução de perda? Essa betoneira está reduzindo perda ou não? Explica um pouquinho aí dessa betoneira para eles enquanto eles estão lendo aí hoje. Essa betoneira é uma betoneira que ela tem um sistema aí de alça, né? Onde tem um sistema de cabo, você joga basicamente o agregado ali, ele mecanicamente ele é puxado e vai para dentro Legal, da, legal, da legal. boca da cremalheira. Você não tem o movimento do profissional jogando o servente, jogando a areia ou a argamassa dentro da boca da betoneira. É mecanizado. Interessante. Essa eu nunca tinha visto. É legal. Bora, 10 segundos, não deixa de votar, não. Foi? Aí, todos votaram. Resposta certa, muito bem, a maior parte acertou. Ó, ela simplifica, ok? Ela reduz o tempo de atividade necessária e que não agrega valor. Eu preciso ter o processo de preparar argamassa, né? É uma atividade que, infelizmente, eu tenho que preparar. Preciso preparar argamassa, né? Agora, ela, infelizmente, não agrega, mas eu simplifiquei. Por quê? Porque eu estou reduzindo a quantidade de mão de obra aplicada, eu mecanizei o processo e está nível. Gente, esse tipo de equipamento está nível. Simplesmente pego e coloco aí nessa alça. Eu rebaixei ali a entrada dessa alça e a nível, menos esforço, simplifiquei, eu coloco ali dentro, basicamente, o meu agregado. E aí um sistema mecânico puxa aquela pequena caçamba e leva para dentro da boca da betoneira, onde começa a mistura também mecanizada. Muito legal esse sistema, são poucas empresas que têm essa visão. Beleza? Não, infelizmente não está eliminando completamente a mistura, né? Do concreto, precisa da betoneira, né? Transforma a mistura de concreto em uma atividade que agrega valor? Não, também não acontece isso, porque também não está agregando valor final para o meu cliente. É isso, que legal! Vamos ver quem ganhou esse game? Deixa eu ver se a gente tem o resultado aqui. Espera aí, deixa eu botar aqui, deixa eu voltar com a apresentação. Vale a. Vamos lá. Deve ter sido. Opa! Ih, rapaz, teve mudança no game na reta final, hein? José Borges, Gisele. Parabéns, Gisele. Muito bem, Gisele. Ganhou. Show de bola esse game aí. Na reta final, né, Gisele? Muito top, muito legal. Show de bola. Parabéns a todos que participaram. Espero que tenha elucidado aí e tenha trazido alguns pontos importantes, porque a gente vai fazer uma atividade daqui a pouquinho e tem essa conexão total, o que é, o que não é P. Bom, aí a gente precisa aplicar o Gema. Vamos nessa? Vamos aplicar o Gema? Qual é o passo a passo, Gleison? Obviamente, ir no Gema. Não tem como você aplicar se você ficar dentro do escritório. E, gente, ponto importante, como o André já falou, observar. O que está acontecendo? Não adianta passar, tem que ter essa visão de analisar. E, como o André colocou, repetitivamente. Né? Não é simplesmente com um olhar que você vai conseguir identificar tudo que está acontecendo. Esse é um problema muito interessante. E ó, essa é uma situação muito interessante. E se tem problemas, né? Às vezes você não está conseguindo identificar o problema. Vai para o Gemba com a equipe, não é um trabalho seu, é um trabalho a 4, 6, 8 mãos, né? É importante que você tenha essa visão de que, né, o Gemba Walk ele tem que ser feito em equipe. Juntos somos mais fortes, né? Identifique a causa raiz. Houve um problema? Caramba, o porquê. A gente vai falar dos 5 porquês, né? Como atividade para identificar a causa raiz, né? Ou as causas raízes, né? E, obviamente, buscar a melhoria. Plano de ação. A gente usa muito o 5W2H, vocês vão entender daqui a pouquinho essa metodologia.
buscando sempre a melhoria contínua e o engajamento das pessoas. O Gemba não é apenas ir para o campo e fazer checklist, não é isso. Tem uma sistemática por trás aí. Beleza, turma? Bom, algumas ferramentas que a gente usa não é simplesmente um checklist. Sim, tem a verificação checklist. Aliás, gente, quero indicá-los aí uma literatura. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui não. Tem uma literatura muito interessante, se eu consigo puxar aqui. Checklist é uma literatura que eu uso há muito tempo. Deixa eu ver se eu consigo buscar para vocês. Fica essa dica aí. Aqui, ó, puxei, ó. Olha aí, ó, bem interessante. Checklist, como fazer as coisas bem feitas, do Atu. Muito legal. É uma literatura assim, bem em conta, em torno de, sei lá, 30, 40 reais. Fica a dica para vocês. Nessa visão do Gemba, ela é excelente. Como montar, o que fazer, qual é o passo a passo para fazer um bom checklist. Fica a dica para vocês aí. Depois, o bloco de notas, né? A gente ter essa visão aí de periodicamente anotar, né, fazer anotações, desenhar, rabiscar. Eu uso muito aqui o meu, de forma digital, né, eu uso muito Gemba, o meu iPad, né, então a gente faz aqui, usa a caneta, né, verifica aqui o que está acontecendo, né, então o tablet é sempre uma ferramenta muito boa. Mapa de processo, uso muito Visage. Visage é uma ferramenta gratuita, deixa eu ver se eu puxo aqui para vocês, Visage Modeler, que é gratuito para fazer, né, o mapeamento de processos. Então, você tem aqui a visão de processos, né? Pode baixar gratuitamente do site, tem outro site que você convida a baixar também, mas é esse aqui, Visage Modeler. Vou colocar aí no chat para vocês, para quem quer entender um pouquinho sobre mapeamento de processos. E aí tem as caixinhas, você vai desenhando, tudo automático, muito, muito produtivo. Planilha de entrevista, né? Obviamente, para você fazer as perguntas certas na hora certa, para os colaboradores certas, né? Onde você faz perguntas, e as ferramentas de análise de gargalo. A gente vai passar algumas para vocês daqui a pouco. Bom, o cronômetro sempre bem-vindo para você entender quanto tempo está levando cada atividade. Câmeras, hoje em dia a gente já tem câmeras 360 graus no canteiro de obras, capacetes com câmera 360 graus. O uso de câmeras dentro do Gemba é muito legal, muito interessante, inclusive já com inteligência artificial. São sistemas aí que monitoram a improdutividade ou até mesmo as não conformidades, questões de segurança. Já tem ferramentas aí muito interessantes, depois a gente vai disponibilizar para vocês. Formuláriozinho para coleta de dados, né? Distribuição, inclusive, gente, de QR Code na obra, para entender. E essa é uma boa prática muito interessante, o pessoal coloca. Você vai lá no Google Forms, faz o formulário e pergunta sobre as situações da obra. Faz lá o teu questionário, e aí qualquer profissional, qualquer um que visitar a sua obra, todo mundo que está no dia a dia, tem um QR Code aqui. O que podemos melhorar? Espetou lá com a câmera do celular e deu feedback constante. É muito legal isso, muito bom. Então, a nossa caixinha de ferramentas, ó, a caixinha de sugestões que a gente sempre tinha no canteiro de obras, que fica lá na entrada, né, do canteiro, né, na guarita, pode ser um QR Code distribuído na obra inteira. Quadro Kanban, né, onde a gente geralmente usa para verificar fluxo de trabalho, mas é interessante que a gente use o quadro Kanban também para fazer análise causa, né, causa raiz, verificar as não conformidades. Dá para você usar no passo a passo do Gemba o quadro Kanban, em cada coluna, uma etapa do Gemba. É muito legal fazer isso. E os 5 porquês, como eu falei, que é a técnica aí do SP de peixe, né, ou dos 6 M's, que vocês conhecem aí, para entender causa raiz, né? Os porquês. Eu costumo dizer que eu tenho 2 filhos, 2 rapazes, e as crianças já vêm com default com 5 porquês, né? Porque você diz, eu quero comer um doce. Aí você fala, não. Aí eles perguntam, mas por quê? Aí você fala, por que não? Mas por que não? Por que não? E aí ficam nessa ciranda eterna. Não, porque faz mal para o dente. Mas por que faz mal para o dente? Porque tem açúcar. Mas por que tem açúcar? E aí, meu filho, os 5 porquês das crianças não acabam nunca, né, Andrezão? É muito legal isso. Então, o que é basicamente os 5 porquês? É investigar a fundo, no detalhe, basicamente, o que está acontecendo para buscar as melhorias, né? Então, aqui tem um exemplo, né? A concretagem atrasou. Olha, gente, quantos porquês. Inclusive, gente, às vezes a causa raiz não é única, são causas raízes, né? Atrasou porque a concretagem atrasou porque a betoneira não chegou,
né? Ela está atrasada porque teve um problema na rota, ela teve um problema na rota, além disso, né? O operador não verificou a necessidade ali, porque tinha um horário especial, né? Porque era horário de pico, coisa parecida. Houve um problema em relação à comunicação, tinha uma expectativa de horário, esse horário foi alterado, e nisso que altera, entra no horário de rush, no horário de rush o cara não planejou, né, o melhor, né, vamos chamar assim, é, o melhor percurso, e aí o teu concreto não chegou. Além disso, não houve uma padronização nessa confirmação da comunicação, né, em relação aos horários. Então, é uma série de problemas que estão por trás de um simples atraso da concretagem. Por isso, a gente faz essa análise porquê, para investigar a causa raiz. Olha lá, problema de comunicação, problema de confirmação de um processo, né, de confirmação de horário, problema de análise de rota, né, problemas, obviamente, em relação à chegada do material. Então, tanta coisa que às vezes a gente simplesmente toma uma ação, né, pontual e acha que resolveu o problema. Não resolveu porque tem várias raízes aí por trás. Implementação do Gemba, como é que funciona? Tudo nessa vida é importante, é essencial o planejamento. PDCA, Plan, Do, Check e Action. Planejar, né, executar, controlar e tomar as ações de melhoria de forma cíclica. O PDCA é uma roda e tem que girar. Né? Planejar, fazer, desenvolver o nosso grande Gemba, fazer ele acontecer, fazer análise, né, de todos os problemas e oportunidades e tomar as ações de melhoria. PDCA na veia. PDCA, que é o grande conceito do Edward Deming, uma filosofia que a gente, uma ferramenta que a gente usa para a vida, né? Bom, a gente tem muito desafio. Não dá para dizer que é tranquilo demais. Fazer um Gemba ó, docinho de leite. Não, não é. Então a gente tem, infelizmente, vários problemas. Resistência, né? Infelizmente, nós somos, por natureza, a zona de conforto, todo mundo quer. Então, mudou? Eu sempre fiz assim. Para que essa história de Gemba? Tipo, eu sou brasileiro, não sou japonês. Para que essa história aí de uma palavrinha aí diferente? Meu Deus do céu. Vamos parar com esse negócio de trazer essas ferramentas que não resolvem nada. Como a gente viu isso, tá, gente? Falta de tempo. Não, mas peraí, a correria, é o caos, não tem tempo. Falta, obviamente, infelizmente, né? Às vezes a gente tende a buscar culpados, né? Um Gemba é só para trazer uma conformidade, a gente tem medo de trazer o problema à tona. Às vezes na empresa a cultura é de realmente mandar embora quem erra, não tem desculpa. E a falta de segmento, né, gente? Das pessoas manterem essa disciplina. Bom, como é que funciona essa prática? Vamos lá? Agora chegou a hora da gente exercitar o Gemba verdadeiramente, né? O poder do Gemba, o Ok é maravilhoso. Vamos nessa, Andrezão? Qual Vamos lá, é vamos embora. a... Tive só um imprevisto aqui, mas já resolvido. Vamos lá, vamos Maravilha. fazer o exercício. Que agora, gente, assim, realmente é o momento que é o que vocês vão fazer no campo, é o que vocês vão fazer lá no dia a dia, junto com a equipe Exatamente. de vocês. Então a gente preparou basicamente um exercício bem realista, né? Como se vocês, eu queria que vocês realmente se imaginassem no campo, observando exatamente esse tipo de desperdício que a gente vai falar agora. E aí a gente vai tratar exatamente cada ponto dele conforme está no PowerPoint. Eu vou mandar para você, ô Gleison, vamos separar em as turmas. Eu vou Essa é a só ideia. A uma. gente está aí com 11 pessoas, né? A ideia era a gente fazer, caramba, pode ser dupla, né, cara? O trio, que você achar. Um, dois, né? Pode ser. Aí, três trios aí, ó. Ou três trios e um quarteto, ou não, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pessoas, né? Pode ser cinco duplas. Pode ser, gente? O que vocês acham aí? Isso que me dizem. Então, a galera que está fugindo, que está com medo, que não está comprometida, essa galera também não estou interessado. Bom, eu quero realmente a galera que está comprometida. Ó, Um, dois, acabei, três, quatro, acabei de cinco, seis, mandar para sete, oito, vocês aí, nove. tá? Maravilha. Ó, Não precisa, obviamente, cada dupla ou cada trio vai responder junto, né? Então, só que um escreve, enfim. A ideia é para vocês discutirem, a gente vai estar rodando nos grupos e falando com vocês isso. para a gente conversar, mas é bem auto-intuitivo. Eu vou só abrir primeiro para a gente explicar um pouquinho, tá, Gleidson? Manda abraço aí, Andrezão. Vou compartilhar aqui a minha tela.
Show de bola. Então, gente, aqui você mandou o do gabarito. Você tem aí o do sem gabarito? Tenho sim. Tenho Então, sim. eu acabei de mandar pessoal aí o gabarito. Ah, mas acho que não tem problema. Até mostra o primeiro, André, para a galera entender aí. Eu acho que o ideal, obviamente, a gente mandou o gabarito, mas é que a galera tenta fazer sem olhar para o gabarito, essa é a ideia, né? E a gente tem essa visão. Acho que o André caiu, mas vamos lá. Deixa eu mandar para vocês aqui, turma, é, qual é a atividade. Espera aí, deixa eu mandar aqui o exercício sem. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui, só um minutinho. Vai ser show de bola. Deixa eu ver se eu pego aqui. Daí. É... Voltei. Caiu. Voltou, Andrezão? Deixa eu pegar aqui o modelo sem gabarito, que é importante a galera. Tá, quer que mostre primeiro com gabarito pra gente falar então? Mostra o gabarito, que eu vou puxar aqui. Ó, já puxei aqui o sem gabarito. Tá bom. Se eu puder não Então, olhar, gente, tá legal. basicamente o que a gente vai discutir é isso. Primeiro a gente vai falar qual o tipo de perda dentro daquelas 7 classificações que a gente fez, né? Que a gente tem ali. Dentro dessas classificações a gente vai descrever o problema de fato, o que que vocês estão visualmente enxergando, né, naquele problema. Não vão pensar ainda no causa raiz, só realmente descrever o problema que você viu. E aí depois a gente vai começar um pouco sobre a possível causa raiz, né? Fazendo ali um exercício de porquê, tentar pensar um pouco mais a fundo, né? Então, um exemplo aqui, ó, tipo de perda. Se a esquadria, principalmente no processo, desperdício de materiais e defeitos, né? Você tem ali um retrabalho que você vai ter que ter também, né? Produto ali defeituoso, qualidade, então isso pode gerar acidente e tudo mais. Então você descreve de fato uma remoção parcial dos blocos, estrutura de alvenaria, provavelmente passagem de instalações, processo de demolição, enfim, ausência de reforço aparente ou cuidado. E aí na causa raiz, opa, você pode pensar que foi uma falta de planejamento inicial, né? O próprio projeto que não previu de uma forma que facilitasse na hora da instalação, a execução incorreta, de fato, né? E será que foi o pedreiro que fez incorreto, ou será que no projeto estava errado, né? Uma falta de supervisão. Então, assim, então diversos itens ali que você pode ir discutindo e levando até a fundo. E aí vem o ponto mais importante que eu diria que é do Gemba, que é a hora que você fala realmente como a gente vai resolver esse problema de uma vez por todas. Qual é a solução desse problema? E um ponto que Exatamente. é legal também trazer desse relatório é o ganho. Porque muitas vezes a gente tenta buscar uma melhoria, tenta fazer algum tipo de processo mais eficiente, mas a gente não consegue observar e quantificar o ganho. Então é importante a gente tentar observar qual foi o ganho disso. Né? Se a gente está falando de, por exemplo, o prédio lá da FG que a gente comentou que tem às vezes tem 50 andares que você está evitando um retrabalho. Olha o custo que você está deixando de evitar só para de fazer esse puro item aqui, né? De você ter uma mão de obra de um pedreiro focado para fazer isso, de você ter a perda do material que você teve. Então são coisas que é interessante vocês botarem na ponta do lápis quando vocês estiverem trabalhando. Claro que aqui a gente vai ter um tempo menos reduzido, talvez a gente não consiga se aprofundar muito ali na solução e no ganho. Pode ficar até um dever de casa, depois a gente trazer e conversar mais a fundo. Mas, quando vocês levarem isso para a obra de vocês, é importante vocês tentarem calcular esse ganho. Seja de tempo, seja de dinheiro, seja de pessoa, seja de material. É importante vocês trazerem isso para que realmente é, qualquer pessoa que veja esse processo fale, pô, realmente vale a pena fazer esse tipo de serviço. Tá Exato. bom? Deu para entender? Todo Andrezão, mundo está de acordo? vamos lá. Eu estou pensando o seguinte: a gente está em 6 pessoas, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu queria, eu acho que a gente pode, eu vou deixar aberto cada um para escolher o seu. Eu acho que a gente pode fazer assim, Tá. entendeu? Já na atividade aí, eu deixei quatro exemplos, né, basicamente do Gemba. Então, escolham qualquer imagem para que vocês respondam, né, exatamente qual é o problema, né? Basicamente qual é a causa raiz, qual é a solução do problema e qual é o ganho. E também disser para a gente quais os desperdícios que você está enxergando, as perdas nesse tipo de análise. Aí, gente, são situações reais de obra. A gente vai trazer a gente vai trazer o gabarito, inclusive no gabarito a gente tem outras, né? Você já deve ter baixado aí, tem outras alternativas.
Estamos aí em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. A gente poderia fazer duplas, né, André? O que que você acha? Pode ser, Duas, dupla tá ótimo. três. É, faz uma dupla, uma, duas, uma dupla e um trio. E aí vocês escolhem, né, a imagem que vocês acharem interessante aí para discutir. Fechado? Vou fazer o instalamento, acho que é legal ter essa visão. Né? Estou tentando abrir. Maravilha, abre aí. Eu vou fazer três salas automaticamente. Aí, 3, 3, 2. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu recriar aqui para 4, 2, 2, 2. Ah, não, André. André vai ficar um sozinho. Você quer fazer também, André, com algum colega, com o Fagner? Pode ser? Aí você fica na dupla. Um, Tá dois, bom. dois, quatro duplas. Então vamos lá. Eu vou dar para vocês aí, eu acho que 20 minutinhos é o suficiente para a gente tentar Uhum. goletizando, escrevendo ali os problemas. Acho que 20 minutos está contento, né? Se vocês precisarem de mais de tempo, a gente manda abraço. Fechado? Então, boa sorte, José Borges, Mirtes, Adriana, Cíntia, Gisele Marcos e o Fagner também. Cada um escolhe uma. Podemos fazer o seguinte: sala um é a primeira imagem, sala 2 é a segunda imagem, sala 3 a terceira e sala 4 a última imagem do PowerPoint. Show de bola, ficou ótimo. Boa atividade para vocês aí. Vamos que vamos. Adriana, tá aí na área, Adriana? Deixa eu ver se você tá. Não consigo participar nesse momento. Ah, tá bom. Eu vou fazer a dupla lá, fica aí. Eu vou fazer a dupla com a Adriana, não tem problema não. Cíntia, tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que tá. Oi, Cíntia, tá tudo bem? Tá aí? Tá na área? Cíntia? Alô, Cíntia, tá na área aí, Cíntia? Cíntia, tá na área? Câmbio, Cíntia. A Cíntia não tá na área. Ué, mas você entrou na sala. Fala comigo, Cíntia, tudo bem? Deixa eu mandar uma mensagem para você. Manda, Cíntia. Oi. Cíntia, tudo bem? Tá na área? A Cíntia não retornou. Deixa eu voltar para a sala principal. Sair da sala simultânea.
Vamos nós! Retornando para minha galera. Que bom que vocês ficaram aí até o fim. Comprometimento total, isso é muito legal para gente. Fico muito feliz. Bom, turma, olha só, vamos fazer a correção? Espero Ai, que. Diga aí, beleza? Vamos lá fazer a correção, trocar uma ideia, pode ser? deixa eu ver a câmera. Opa, Vamos nessa. Muitos pontos aí que a gente percebeu, obviamente, de fragilidade, né? Então, no nosso Game Walk aí, a gente percebeu que, que muita coisa pode melhorar, né? Nessa pequena rodada aí, nessa obra, com alguns probleminhas, né? Vamos compartilhar aqui a tela. Deixa eu só voltar aqui de uma forma bem objetiva. A ideia era que, obviamente, vocês tivessem essa interação em duplas aí, trios, etc. Então, acho que foi bem legal. Obrigado novamente pelo comprometimento de vocês. Deixa eu só compartilhar a tela. Olha lá. Vamos lá, olha lá. Basicamente, essas são as minhas anotações. Óbvio que aqui são visitas em obras reais do cotidiano, que a gente percebe que tem muitos problemas. Aqui, nesse caso dessa obra, eu fiz uma análise, basicamente, também, não sendo, obviamente, o engenheiro da obra, fiz a minha análise do problema, da causa raiz, da solução e dos ganhos, e também quais eram os respectivos tipos de perda, né? Aqui é algo doloroso. A gente está numa obra estrutural, onde o gesto já está finalizado, revestimento interno finalizado, e olha a quantidade de problemas relacionado à alvenaria. Então, aqui você teve uma abertura descontrolada, muito provavelmente para colocar aqui um bandejão, né, ou algum tipo de perfil metálico para fazer talvez um escoramento, né? Essa é uma obra que tinha lá uma platibanda afrontada, né? Então, muito provavelmente tinha algum perfil metálico aqui, né, que vazava para poder fazer a sustentação dessa laje que é avançada, né? Então, coloquei como problema, beleza, abrir a alvenaria estrutural, remoção dos blocos, ausência, né, de reforços também nessa área, né? A causa, basicamente, eu trouxe quatro, né? Como falta de planejamento, execução incorreta, erro de comunicação, erro de supervisão, planejamento para fazer essa determinada atividade, né? Obviamente, a execução, né, ou alguma ordem que foi dada, né? A gente não sabe se deixou de executar ou me pareceu a quebra, né? Que foi rompido o concreto, né? Mas se percebe que não tem supervisão, não tem aí uma comunicação. Provavelmente o profissional que foi aí quebrar, ele não teve uma ordem correta e quebrou daquele jeito, né? A solução do problema, sim, bom planejamento, técnica específica, né, para fazer a atividade, né, um reforço, né, para essa situação, capacitação, treinamento, inspeção regular das suas atividades. Porque imagina, eu já fiz a obra estrutural de 22 pavimentos. Imagina se esse problema aqui está acontecendo no primeiro pavimento ou no segundo pavimento. Pode até colapsar a estrutura, né? Algo assim muito surreal que a gente está vendo aí. Ganhos, né, as soluções, né? Mais qualidade, mais durabilidade, desempenho, redução de custo, redução de retrabalho, né? Obviamente, redução do risco de acidente, que até numa situação dessa aqui, você pode também ter um acidente. Cliente mais satisfeito, né? E conformidade. Gente, aqui a gente tem vários tipos de perdas ou desperdício, né? Retrabalho, que o cara vai ter que fechar, né? O processamento impróprio, desperdício de material, tem defeito, né? A gente basicamente vai ter que ter movimento, né? Desnecessário, transporte, profissional parado, né? Porque alguma atividade está sendo impactada, produto também. A gente pode ter acontecido também de ter um problema com o bloco aqui, né? Talvez de má qualidade, mas acho, né? Até mesmo um incidente pode estar correndo aqui. Então, basicamente, é a trilha que a gente faz, basicamente, no Gema, né? Entender o problema, estudar a causa raiz, fazer aqui na causa raiz a questão dos cinco porquês na análise, buscar a solução para que ela não volte a se repetir e, obviamente, entender os ganhos, né? Que você tem, né? Até para trazer e levantar o Game Walk como uma solução realmente de melhoria. Querem falar um pouquinho? Quem foi a dupla aí? Foi a José Borges e aí a Mirtes. Está alinhado? Vocês têm alguma provocação, algo a colaborar? Bastante, professor. Não entendi, José. Cortou para mim.
O senhor está ouvindo aqui? Tô ouvindo. Show de Ah, bola. tá, não, porque fiz alguma confusão aqui, não estou conseguindo agora me achar aqui. Perdi minha tela. Então, a gente comentou basicamente seguindo a tipologia, né? A descrição do problema é uma abertura em alvenaria estrutural em nível elevado, e realmente, como o senhor falou, pode ser por algum N motivos. A gente comentou três causas, que é a necessidade de passagem de materiais, falha de comunicação, negligência profissional de supervisão, e os soluções também, como o senhor comentou, a questão de planejamento, ah, as aberturas de passagem, que a gente, como trabalha às vezes com equipamento, mesmo sendo uma alvenaria estrutural, ah, esse tipo de obra tem grua, por exemplo, equipamento de içamento ou um elevador de carga. E você tem que planejar isso também, né? As suas passagens, estratégias que vão ser previstas, isso até em projeto, até em projeto estrutural. Então, você realmente o planejamento para um layout de canteiro, movimentação, enfim, é muito importante, né? Claro, melhoria com solução do problema, melhoria da comunicação, capacitação da mão de obra, e Opa. tanta parte de supervisão. Daí nós paramos aí nesse ponto aí. Não sei se a Mirce tem mais alguma coisa para complementar, Mirce. Quer falar um pouquinho, Não, Mirce? José, tá tudo certo. Isso É. mesmo que você falou. Tem uma coisa que poderia estar sendo considerado também como tipo de perda, é a questão da competência. Será que a liderança, o engenheiro da obra, tinha competência, né? Entendia essa atividade, a questão da tomada de decisão, né? Então, a questão do tempo, pouco tempo para tomar decisão, a falta de planejamento também pode estar relacionado a não, como é que eu posso dizer, o não conhecimento, o desconhecimento, né? Pode ter colocado nessa obra um engenheiro que não conhecia nada da estrutural, né? Um mestre talvez descapacitado, e aí isso gerou um problemaço. Vamos para a segunda. A segunda foi comigo, né? A Cíntia, ela teve um probleminha, não conseguiu, mas aqui uma broca, um problemaço, olha só. Uma obra aonde na laje passava as instalações, olha, não teve uma concretagem correta, o concreto não foi vibrado corretamente, não teve nenhum tipo de reforço, né? Nem, obviamente, uma solução para uma passagem de tanto eletroduto junto na laje, né? Algo assim, quando você olha, isso espanta demais, né? Causa raiz, problema relacionado à compatibilização de projeto, à execução incorreta, né? E, obviamente, a questão de mão de obra desqualificada, né? Solução aí, basicamente, o que eu listei, né? Um melhor processo na parte de, né, gerenciamento de projetos, na parte de compatibilização e coordenação, né? Obviamente, um controle mais rigoroso de qualidade, capacitação aí, treinamento e alinhamento com a sua equipe e, obviamente, algum tipo de alternativa de passagem de instalações, talvez de forma aérea, né? Essa poderia ser uma solução, né? Evitar de colocar todas essas instalações na laje, faz aérea e usa o fogo. Coisa que vai acontecer, porque olha o gesso parou antes, né? Aqui vai ter um forro, né? Então, né, tem essa tubulação toda aqui. Para que passar com essa instalação toda se ela poderia estar vindo aérea? Ok? Bom, e obviamente todas essas soluções iam reduzir o desperdício, reduzir, potencializar a satisfação do cliente, melhorar a qualidade, né, aumentar a eficiência. Aqui acho que tem um viés muito forte a questão de projeto e, obviamente, análise crítica, deixar passar uma situação como essa, não só em relação ao projeto, mas da execução, é muito problemático. Né? Você não ter essa preocupação, você vê um emaranhado de eletrodutos como esse e não entender que eles precisam estar obviamente, distribuídos para que o concreto ele tenha a capacidade de ser vibrado e ele percorre ali em todas essas áreas. Né? Bom, e o outro ponto aqui é o tipo de perda, né? Então, retrabalho, desperdício de material, tempo, paralisação, atraso do cronograma, movimentação, transporte, uma série de perdas que vão gerar esse problema. Bom, querem falar aí quem foi o grupo 3 aí? Cerâmica. Olha isso, gente. Coisa no meio do corredor. E eu posso dizer, quem estava passando aqui estava pisando em cima, porque não parou para catar, né? Querem falar um pouquinho, minha dupla? Não, quem era a dupla aqui? Era a Gisele, né? E o Márcio, né? Professor, não é essa a imagem. Eu tenho aqui Ah, no não? slide. Não, acho que o senhor pulou uma. Aí, peraí, Não, deixa eu. pulou mais. A nossa é da alvenaria. Tem um colaborador e tijolos quebrados. Da O alvenaria. Ah, colaborador então é essa colocando daqui? Essa daqui? Isso, essa. Ah, isso, perdão, então. Então tá. Manda Que brasa. susto!
Provavelmente a minha ordem aqui que estava errada. Mas manda brasa. E aí? O que vocês veem aí? Querem falar um pouquinho aí sobre essa situação? Fala aí, Gisele. Bom, começa, você termina Fala então, aí, Márcio. Zé. Bom, Eu da sou questão tímido. de problema, a gente vê essa questão do desperdício, né? De Ah, material, a sujeira, retrabalho, a causa raiz. Em evidência, nós levantamos a questão da falta de planejamento e organização, né? O sim. colaborador não tem equipamento, não tem um ajudante Opa, treinado. falta de É, equipamento adequado. Talvez, provavelmente, ele não está bem treinado, né? Sem sim, dúvida. sim. E aí, da solução, começa aqui, depois o Márcio completa. Agora é Mas você, a Márcio. questão da. Não. Não, vai, pode falar a solução toda, já falei demais, senão eu vou falar tudo. Né? Já, primeiro, quero parabenizar a Gisele pela dividindo o trabalho em equipe, né? Ah, foi demais. Passo a palavra para o Márcio. Passou a palavra. Você tem 1 minuto para a réplica. Então, parceira, a gente fez o seguinte: a gente estava discutindo essa questão de planejamento, organização, e que a gente notou que deveria ter, tipo assim, uma central de corte, a depender do tamanho da obra e do volume, Pô, né? A jogado. questão do kit, né? Que a gente eu já faço isso também, o kit, embalo uma parte de Ó, blocos, legal. meio blocos que a gente compra, né? Até questão de alvenaria estrutural e dessa de bloco cerâmico. Muito E bom. a gente notou que a solução seria usar o uso de ferramentas apropriadas, um planejamento mais adequado de execução, um plano de execução, né? Sem dúvida. Eu acho que devia ter faltado ali capacitação da equipe. Por exemplo, um servente atende mais de 4 pedreiros, desde que tenha uma central de corte para atender um pavimento, né? Exato. Mas não é todos os lugares que se corta. Acho que deveria ter também aí que vem o planejamento com a equipe toda, envolvendo a parte de compra, para poder ter meios blocos, né? Comprando já cortados. Aí, com isso, essa adoção de bancada, né? Ela até faz parte da central de corte. E dentro desse contexto todo que a Gisele falou e que eu tenho comentado aqui, a gente seria a redução de desperdício, a empresa ganharia com a redução dos resíduos sólidos nos pavimentos, transporte, menos mão de obra, menos custo, menos bota fora, a Sem melhoria de dúvida. qualidade da alvenaria, né? A gente notou que faltou assim um escantilhão ali para poder ter uma melhor execução, Ele né? botou um sarrafo de madeira aqui, ó. E sabe, madeira não tem uma precisão tão grande, então com Exato. isso envolve custo, porque provavelmente ali nessa alvenaria teria um gasto maior de investimento, né? Exato. Muito melhor. A E fora melhoria condições seguras, né? O Márcio, ele tá na beira da laje aqui, cara. a Daqui, subiu segurança, no banquinho, né? Ele e o tá segundo, usando. Oi? E repete, repete. essa questão que a gente ia comentando aqui, a segurança do trabalho, né? Pela quantidade de blocos e quantidade de sem andaime adequado, sem nada, aí é complicado. Sem dúvida. Repare, ele tá com a vassoura aqui, ó. Olha a situação. Bloco desperdiçado. Olha, gente, ele tá com um sistema de argamassa, onde é uma maceira carrinho. Muito organizado, modulado, sensacional. Mas em compensação, olha quanto problema, né? Então, é questão de segurança, é de não ter uma alvenaria racionalizada, de talvez não ter um projeto de produção, né? Ele está com um bloco provavelmente de baixa qualidade, né? Enfim, falta de treinamento, de orientação, de capacitação, de tomada de decisão, de competência, vários EPI, problemas. né? Ele está sem EPI EPI, adequado, não tem uma luva, não tem um exatamente. óculos, a escada tem um Então, problema. esse é o ponto, né? O Game Walk na veia aí, né? Por último, Andrezão, quem mais? Andrezão e o Fagner. E aí, essa daqui é Wagner, isso aí. cabeça. Olha quanto problema. Aqui é Isso. onde se olha, né? Aqui é a torre de cremalheira. Aqui tinha que ter um painel de acesso à cremalheira. Tem um buraco gigante na alvenaria. Tem escora no lugar onde já tem gesso estuco. Tem entulho na obra. Tem uma escora solta aqui, necessariamente.
Meu Deus do céu. É profissional sem capacete, é sem guarda-cor, é show de horrores. Aí não precisa Fala um nem olhar pouquinho. muito, já sabe que a segurança já venceu, né? O que é, Wagner? Não precisa nem olhar muito para a imagem, sabe que a segurança já venceu, né? Exatamente. Essa talvez seja a imagem mais pesada de todas as quatro aí, né? Que mostra aí a ausência de segurança, né? Entulho aqui, ó. E esse entulho você percebe que é concreto. Isso aqui é concreto, gente. Olha a quantidade de concreto. O quanto isso deu de retrabalho, né? De, obviamente, desperdício de material, de movimentação, de transporte, né? A situação do cara é muito segura. Ele está com o fio enrolado aqui, que ele tropeça e acabou, né? Você tem uma alvenaria que está estourada aqui, você tem escória necessária, você tem um estuque, a obra já está avançada com estuque, né? Você tem uma viga semi-invertida aqui, que do jeitinho para o cara tropeçar. Você tem uma escória praticamente solta. É um conjunto de problemas aqui fantástico, né? Isso aqui é Gemba, Circo de Soleil do Gemba, né? Para achar problemas aí. Agora, aqui como é que a gente chama? Frente de arrumação muito grande, né? Então, aqui tem problemas graves, né? Aqui é uma situação muito traumática. Aqui o caos está imperado, né? Isso é uma Mas, armadilha. naturalmente, tem que ter o Gemba. Fala, Márcios. Isso aí é uma armadilha na Exato, construção civil. rapaz. Exatamente. Quer falar um pouquinho, Fagner, Andrezão? Tranquilo? Ô Fagner, comenta o que a gente falou também em relação ao retrabalho, a questão de solução de problema que a gente pensou. Acho que é legal você comentar aí um pouquinho do que a gente falou, se Tá bom. puder. Só voltar aqui, porque estava tudo anotadinho. Tá lá. Deixa eu achar aqui. Esse é o primeiro ponto que a gente identificou aí, é a questão de segurança, falta de EPI, foi falado, acúmulo de entulho, né, as escoras, risco de queda, os buracos na parede, a superprodução, né, que já está bem adiantada aí, parte já foi feita, né, atropelando algumas sequências do planejamento, né, do cronograma. As causas raízes que a gente identificou e pontua que foi falta de planejamento, com as questões de segurança, compatibilização de projeto, talvez o projeto não esteja atualizado, não foi disponibilizado o projeto correto para o colaborador, então pode ter gerado tudo isso aí, né? E solução, Está no 10º andar. Olha a plaquinha aqui, ó, nono. O cara está no 10º andar, sem nenhuma. Meu Deus. Se tivesse no primeiro já era um problema, imagina no 10º. então, a gente identificou como solução aqui treinamento, Ok. planejamento, né? Bonificação, por mais que não tenha aí um profissional que seja habilitado para essa questão de segurança, mas que quando se gera uma bonificação, os outros próximo auxiliam nessa Meritocracia. questão, né? É uma forma de incentivo, Exato. né? E basicamente isso aí. Muito bem. Muito erro aí nessa imagem, cara. Se for analisar, tem muita coisa. Beleza, vamos lá, muito bom. Parabéns a todos. Gente, essa é a visão, obviamente, vamos chamar assim, prática, né, de implantação é, do Gemba Walker. Então, a gente percebe aí que o Gemba tem um poder muito grande de realmente mudar a tua obra, né? Mas todo mundo tem que estar entendido, aculturado. É uma verdadeira ferramenta realmente de melhoria contínua, mas, novamente, tem que fazer parte tem que ser princípio, né? Tem que fazer parte do seu dia a dia, né? Deixa eu colocar aqui mais à frente. E aí, gente, vocês têm uma opção agora, essa galera que está aqui, a galera que está ouvindo a gente depois. Tudo que a gente falou sobre o Gemba, o passo a passo, né? Todo esse plano aí é extraordinário, né? Esse programa extraordinário é de esquecer tudo, né, Andrezão? É de, obviamente, tentar fazer isso Exato. sozinho, sem ter aí a visão de um programa colaborativo, né? Sem a alta direção tá apoiando vocês, ou entrar no nosso desafio, que é basicamente o curso, né? Que é, como eu falei para vocês, então até o final, eu e o André, a gente preparou um trabalho maravilhoso, um curso para quem realmente está interessado, de 21 dias. Na verdade, gente, são vários módulos, né? Como é que eu posso dizer? É um curso impactante, né, com esse viés de trazer as principais ferramentas do Lean Construction, mas nessa pegada que vocês viram agora, de forma muito prática, né, de entender todas as ferramentas, de planejar, de ter um cronograma,
né, de buscar essa disciplina que vai acontecer e ter o resultado, né? E assim, gente, é uma pontinha do iceberg, né? A gente, a gente tem a visão, né? Todo esse trabalho, esse método que a gente desenvolveu, ele tem essa. A gente já apurou o resultado nas nossas implantações de pelo menos 30% de redução de desperdício e aumento de 20% de produtividade, né? Quais são os grandes desafios, gente? Esse curso que a gente está trazendo, ele vai trazer, né, uma jornada de basicamente 6 cursos em um, né? O que a gente apresentou é uma parte do nosso curso Gemba, né, onde a gente vai, né, obviamente, no desenvolvimento do curso, apresentar todas as ferramentas, todos os materiais, né? A gente vai ter, obviamente, o curso presencial com vocês para detalhar, vocês vão trazer, a gente vai tirar dúvidas, é algo muito completo, né? Como se fosse uma consultoria para cada um de vocês, individual, para que vocês façam acontecer. Não só o Game Walk, mas o trabalho de Luca Red Planning, né? Dentro do PCP, a gente tem um sistema de baixa de restrição, né? Isso é muito importante e faz uma diferença muito grande na aula de vocês, principalmente no quesito de suprimento, né? A parte de planejamento semanal, que é o Lesson Planner, né? Toda a parte de controle de curto prazo. A gente vai trazer modelos e planilhas, toda essa temática para acontecer o planejamento semanal, inclusive gerenciamento diário, check-in, check-out. O aspecto da liderança é muito importante, né? A gente vai entender como ser um líder servidor, as competências, atitudes, qual é o passo a passo para buscar essa liderança. Depois, a parte do canteiro, então a gente vai mostrar como é que faz um planejamento intralogístico, né? Todo o detalhamento da logística do canteiro, né? Toda a parte de cálculo de equipamentos, estudo de fluxo, como a gente fazer um cronograma de suprimentos para que realmente o material seja just in time, no lugar, na quantidade, no custo, na qualidade adequada. E, por último, a linha de balanço, que é o planejamento de longo prazo, onde a gente mostra para vocês o que é a linha de balanço, como tateia a obra, né? Como é que a gente desenha uma linha de balanço, obviamente com conceitos, mas com todas as ferramentas, tá, gente? E fazendo com que vocês apliquem no Gemba, no chão de fábrica, nas obras de vocês, tá? Fazendo esse trabalho de hands-on. E o mais importante, quem efetivamente implanta ganha desconto. Isso é sensacional. O que vocês vão ter? O que você terá, né, ao topar esse desafio, né? Acesso a todo o material, um ano de material para vocês, para ver, rever, checklist, planilha, todo o conteúdo, todos esses slides, tá? Aulas quinzenais, a gente de 15 em 15 dias vai ter uma aula, né, que vai ficar gravada com tira dúvida para você verificar, one-to-one, né? Análise dos resultados dos nas aulas online, ajuda mútua, grupo exclusivo do WhatsApp com todos os alunos, para a gente trocar essas ideias, como vocês fizeram aqui, né? E, gente, roteiro, planejamento, tudo detalhado para que vocês façam nas obras de vocês. E diversos planos, prêmios, para quem meter a mão na massa, fazer acontecer. Ô, Então, a gente Gleide, vai só para começar. comentar também, Boa, essa Andrezão. questão, volta só mais uma aí, essa questão do planejamento roteiro semanal. A ideia, Tá, gente, é não ficar pesado, né? Então a gente separa em semana exatamente, gente, essa semana vocês têm que fazer isso, isso, isso. Na próxima exato. semana vocês vão fazer mais isso, isso, isso. Então é uma clareza para vocês implementarem a ferramenta de forma gradual e que não seja uma coisa pesada para ninguém. Por isso que normalmente a gente vai ter um módulo de 2 horas, igual esse, assim, um módulo mais teórico prático. Vocês viram que hoje foi o do Gemba, né, que a gente está dando aí de graça para vocês. A gente tem uma apresentação do Gemba um pouco mais aprofundada, inclusive a gente traz 11 desperdícios em cima e não 7, né? Então a Exato. gente tem essa diferença aí um pouco mais aprofundada. E O isso vai acontecer para os checklist, outros. né? Fantástico, né? Exatamente, um Completo, checklist com, onde você já, com todas já as vai não no campo conformidades. analisando, procurando o Exatamente. erro, tá? Então, enfim, é isso. E fora os bônus aí que o Gleison vai falar agora. Maravilha. Para quem entrar, para essa galera que está efetivamente comprometida, a gente vai disponibilizar 2 grandes e-books sobre Lean Construction. É o meu livro sobre Lean Construction, o livro do André, né? Basicamente no meu, voltado a obras prediais, no André, a obras de reforma. Então, foco no Lean. Então, todos os conceitos do Lean nesses 2 e-books, tá? A gente vai ter também uma grande masterclass sobre a construção da obra da Vila dos Atletas. São basicamente 3 horas de aulas mostrando como a gente implantou o Lean, quais as ferramentas que a gente desenvolveu, tudo está gravado lá, uma masterclass fantástica sobre a implantação do Lean, a maior obra de edificações do Brasil, com todas as ferramentas e práticas que a gente implantou lá. Acesso, né, ao tutorial do Notion, acho que o André seria ideal falar um pouquinho sobre isso, mas o Notion é uma ferramenta, um aplicativo fantástico, onde o André desenvolveu uma ferramenta hands-on,
né, na palma da mão, né, André, para gerenciar obras, e é Exato. um curso completo do uso do Notion para gerenciando obras com o Lean. Exato, eu desenvolvi essa. Bom, o Notion, para quem não conhece, ele é como se fosse um Trello melhorado, né? É Exatamente. uma forma visual de você ter a sua obra, e o melhor de tudo é que você atualiza no celular, né? Então, assim, eu fiz voltado um pouco para a reforma, mas você pode usar para qualquer tipo de obra, porque a informação está ali. Então, eu tenho desde pendências da engenharia, pendências da arquitetura, eu tenho um cronograma, eu tenho o que eu preciso fazer na semana, o que eu preciso fazer no mês, eu tenho. A gente pode fazer o Gemba Walk no próprio Notion. Então, assim é infinita possibilidades. E o melhor de tudo é que ele é gratuito até certo ponto, só que esse ponto é muita coisa. Você consegue fazer absolutamente tudo que eu mostro de forma gratuita, né? E depois também, quando você paga, é R$ 40 por mês, assim, mas é uma ferramenta que é infinita, tá? Não é uma coisa que é absurdo. Mas assim, é uma ferramenta realmente que gera um impacto muito grande, porque tudo que você tem no computador você tem no celular, da mesma forma, da mesma facilidade. Então é uma ferramenta muito interessante. Quem quiser procurar mais, só botar no YouTube Notion, vai entender aí um pouquinho mais do quanto é incrível. E eu acho o seguinte, tem uma pegada muito legal, aquela questão da visualização do cliente. Você pode ter via web uma visualização do seu cliente de todo o gerenciamento da obra, controle, É, relatório fotográfico. Cara, isso é sensacional. É muito exato. legal. Você cria um site para o seu cliente, com tudo que está acontecendo na obra. Cara, é um ponto diferencial. Bom, você vai ter um grupo, nosso grupo do WhatsApp, FIP, com todos os alunos, né? Que obviamente a gente vai trazer tendências, outros materiais, enfim, é de ajuda mútua, é bem legal. E visitas técnicas. Eu sou professor de MBA em vários cursos do Brasil inteiro, IPOG, POIS, PSSP, FGV, IBEC, e eu faço semanalmente. Semana que vem eu estou em Brasília, outra semana eu estou em Goiânia, e todas essas imagens que estão vendo aí são visitas técnicas, e aí, para quem for e participar do nosso grupo, vai estar participando também das minhas visitas, vai ser convidado a participar das minhas visitas aí nível Brasil. Beleza? E olha aí, vamos ter prêmios, exatamente. Então a gente vai estar, além de melhorar as obras, você vai estar concorrendo a vários prêmios, como mentoria, o smartwatch, né, para gerenciar suas obras através do pulso, né? Livros, né, que basicamente a gente indica, né, para literatura Lean, desconto nos nossos cursos, de 100% nos nossos cursos, né? E também o troféu, a gente tem um troféu muito, muito top sobre Mestre Lean, né? Como um grande gerenciador Lean, e vai ser bem legal. Mas, ó, isso aí, gente, só para aquela galera que botar em prática, e fizer acontecer todas as atividades que a gente vai trazer para vocês. Beleza? A gente vai criar um ranking e essa galera que tiver aí, obviamente, bem ranqueada, esses 5 primeiros vão ganhar esses prêmios aí, vai ser bem legal. Fechado? Bom, e aí, ó, a gente tem as datas, então a gente tem, né, desde o primeiro desafio até o sexto desafio, já tudo agendado. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, a gente vai ter todos esses módulos implantados. Ah, professor, não tenho tempo. Calma, calma, a gente vai ter sempre um tempo tranquilo para você participar das aulas. As aulas vão estar sempre gravadas, então você, mesmo que não consiga assistir uma aula, vai estar gravadinha lá, não vai ter problema nenhum. Porém, vai ter um momento de meter a mão na massa no hands-on. E aí a gente não abre mão. Se você, obviamente, não tiver tempo para fazer a mão na massa, obviamente, gente, nem vale a pena fazer o curso. É importante que você tenha essa dedicação para fazer acontecer, para você aprender e, obviamente, tirar resultado. O que a gente quer aqui é resultado, que você ganhe, obviamente, com essa implantação. E quanto vai custar tudo isso, gente? Se a gente somar todos esses 6 cursos de todo o material que a gente está desenvolvendo para vocês, eu diria para vocês que a gente está falando de investimento, pelo menos aí uns 2, 3 mil reais. Mas a gente está trazendo aí para vocês uma super promoção, né? Que a gente, né, no nosso último curso, a gente vendeu por R$ 882. Agora a gente está fazendo uma super promoção para R$ 497 ou 12 vezes de R$ 49. É mais barato do que uma pizza, muito mais barato do que uma pizza. E aí, vamos dar esse salto aí na carreira de vocês? A gente vai abrir basicamente. Gente, pode pagar no Pix, cartão de crédito, 2 cartões, um cartão, enfim, a forma que você quiser. A gente acabou de colocar aí, a Andrezão acabou de colocar aí o link aí para quem quiser, basicamente, participar aí essa grande jornada com a gente. E a gente espera realmente que você encare isso. A gente vai deixar nosso carrinho de vendas aberto por tempo limitado, mas a gente entende que a gente precisa realmente da galera comprometida para fazer acontecer.
Então, gente, agradecemos. Estamos aqui para tirar dúvidas. Qualquer provocação, fique à vontade. Vamos deixar, obviamente, nosso carrinho aí aberto durante um período muito pequeno. A gente não sabe quando a gente vai trazer um curso tão completo como esse. E a gente quer muito que vocês, se puderem, obviamente, divulgar. A gente está aí à disposição. Diga, Fagner! Fala, Gledson, boa noite. Boa Tirar noite, uma meu amigo. dúvida aqui. Para o meu caso, tá? Eu sou Tá? engenheiro civil, tenho 5 anos de formação, não Maravilha. atuei com frequência em obras grandes, né? Como vocês têm a experiência aí de grandes obras. Atualmente, eu estou fora do mercado, né? Tá? Recentemente, eu saí do último trabalho que eu estava e eu quero entender como que esse curso vai agregar para mim, porque eu venho pesquisando já sobre o Lean, inclusive encontrei vocês. É uma Maravilha. metodologia que eu quero, comentei ontem também junto com o BIM. Eu quero entender como que isso pode agregar para mim, entrar, voltar para a área, inclusive dentro dessa área que vocês tanto especulam aí, que traz uma grande Maravilha. experiência. Meu amigo, Fagner, assim, para você, óbvio que eu imagino que você não vai ficar fora vamos chamar assim, do seu campo de trabalho por muito tempo. Você vai estar se empregando. E, óbvio, um curso, né, com os principais pilares do Lean. Quais são os principais pilares do Lean? Desperdício, todo o trabalho do PCP, longo prazo, médio prazo, curto prazo e liderança. Então, são exatamente, a gente preparou de uma forma bem especial esses seis cursos, tá? E, obviamente, sem muito arrodeio, é de forma prática. Porque muita gente, às vezes, tem um conceito, mas não sabe aplicar. Então, a gente vê muito isso. Ah, eu sei do Lean, mas já aplicou? Não, não apliquei, não sei como é que faz. A gente quer trazer isso, como eu trouxe para vocês, situações reais, onde você aplicou, né, obviamente, de uma dinâmica muito objetiva, trocou ideias, você vai trocar você vai se oxigenar muito com outros profissionais, isso é uma coisa muito legal. Você vai conviver aí com os profissionais. Nossas turmas têm em torno de 30, 40 alunos, alunos de mercado, você vai ter um network fantástico, tá? Aí você vai falar, professor, mas eu não vou conseguir aplicar, não vou ganhar os prêmios. Você pode pegar a obra de um colega, você pode pegar aí, fazer um benchmark, né? Dentro da própria turma. Não, peraí, posso te ajudar? Deixa eu ajudar você aí, vou fazer uma dupla aqui para poder fazer os trabalhos juntos, não tem problema nenhum. E, ó, você vai estar se formando hoje, das 100 maiores construtoras do Brasil, né? 70 delas já participaram da jornada Lean. O mercado entende que o Lean, né, nos últimos 10 anos, tem sido um grande diferencial. Mão de obra envelhecida, falta de mão de obra, e não só operacional, falta de mão de obra gerencial, ainda mais com a capacitação Lean, que é um grande diferencial. Então, o Lean você vai levar, inclusive, para a sua vida pessoal, todos esses conceitos, não é só para um chão de fábrica, né? E óbvio, né, são conceitos que você vai carregar para sempre. Então, assim, eu entendo que você vai ter aí uma formação completa no quesito Lean como multiplicador. Você vai estar podendo entrar. Você vai poder aplicar até, eu quero empreender, eu quero começar a tocar as minhas obras. Você vai implantar nas suas obras. O André já desenvolveu vários empreendimentos, residências aí de alto padrão. Então, mesmo para pequenas obras, o conceito está super aplicável. Né? Obviamente que a minha experiência é de Odebrecht, de 10 anos, trabalhei em obras de médio e grande porte, mas a gente se juntou, eu e o André, exatamente para fazer ter uma visão completa, né, de pequenas, médias e grandes obras com a implantação do Lean, reformas, etc. E que a gente sabe que dá para implantar. É isso. Espero que tenha te respondido aí, Fábio. Fique à vontade também para tirar dúvida no meu WhatsApp. A gente troca ideia, a gente se fala. Diga, José Borges. Fala, professor. E aí, tudo bem? Professor, Tudo bem. ali, como é que é a dinâmica do curso? Para entender os horários, como é que vai ser? Primeiro que quando eu fiz a pós, a gente tinha aula toda semana, 2 vezes por semana, 4 horas, 3 horas de aula. Como é que vai ser a Exato. dinâmica do curso? É para programação, né? Por causa de, enfim. Exato. A Gleidson, gente sempre bota, vai ter, você consegue botar naquele slide das datas? claro. Bota ali que eu Maravilha. acho que eu vou dar uma explicada que vai ser bem básica ali, vai Beleza. ser bem simples. José, a ideia, como a gente falou, é o seguinte, é não ter muita aula teórica. É a gente realmente falar sobre uma ferramenta, e a gente vai gravar novamente uma aula de Lean, né? Um Lean básico, um Lean Fundamentals aí que a gente tem, então a gente vai dar uma nivelada em todo mundo que for entrando, então isso é fundamental. E aí, em cada módulo desse, a gente vai gravar um módulo desse que a gente fez com vocês do Gemba, por exemplo. Só que a gente vai regravar o Gemba, né? A gente vai fazer um módulo mais robusto, ali, um módulo mais assim, robusto que eu digo com um pouco mais de informação, né? Com um pouco mais de planilha, um pouco mais de coisas assim.
E aí a gente Sim, vai deixar isso gravado. Então, no dia, por exemplo, a gente vai ter o desafio do Gemba, dia 17 é o dia 2, tá? Isso é sempre uma segunda-feira. A gente vai sempre dar início aos desafios numa segunda-feira. E aí a gente vai sempre colocar na quarta-feira que antecede essa segunda-feira a aula gravada para vocês poderem assistir e poderem, com calma, assistir. Vocês vão ter basicamente 4, 5 dias para assistir essa aula gravada sobre todos esses exercícios, né? E como fazer e como executar exatamente. E aí a gente vai mostrar e entregar para vocês um cronograma semanal do que tem que fazer. Então, por exemplo, do Gemba, na primeira semana, vocês vão ter que ir lá explicar para a equipe de vocês como vai funcionar, vocês vão definir o roteiro que vocês vão fazer no campo, como que vocês vão ver, vocês vão analisar até 4 erros, pelo menos, desculpa, até 4 desperdícios, pelo menos, né? Aí na próxima semana vocês vão criar ações para essas melhorias, para esses desperdícios que você implementou. Na outra semana vai ser outra coisa. Então, assim, tudo isso vai ser feito em cada desafio. Então, você vai ter um cronograma do que fazer na obra, né? Então, assim, realmente. Vamos dizer que a gente tem 6 desafios, você vai ter basicamente ali 12, 15 horas de aula. E o resto vai ser campo mesmo, 3 semanas de campo. Exceto a do planejamento semanal, que a gente está colocando 27 dias, porque é, é um planejamento semanal e envolve também gerenciamento diário, que é algo que pode ser um pouco mais dificultoso no começo para vocês implantarem ou terem um pouco de dificuldade no campo. A gente entende isso, né? Muitas vezes vocês não vão conseguir fazer todo dia, vão fazer dia sim, dia não. Mas a ideia realmente é seguir ali o desafio máximo que vocês conseguirem, para vocês coletarem ali o máximo de referência. E o melhor de tudo é que vocês vão estar levando isso para a equipe de vocês. Então, vocês vão estar transformando a equipe de vocês, tá? Respondeu, José, a dúvida? sim, sim. É mais a questão dos horários, assim, que é a preocupação maior é a logística. E tem agora botaram uma pergunta no chat, eu não sei quem, eu acho que foi a Gisele que colocou. No meu caso, eu sou diretor de contratos. Eu não estou full-time na obra. Minha vida é escritório. Foi o que ela comentou ali Aham, também, né? Acho que sim. vai responder a pergunta dela. Mas, claro, a gente precisa ter maturidade com o conceito em si, porque eu trabalho em uma construtora que de 45 anos que era instaladora. Agora, nos últimos 6 anos, virou uma construtora. Então, são Sim. realidades bem distintas. Eu sou diretor de contrato na área de obras civis. Eu estava numa obra civil até um ano atrás, antes de passar a ser diretor, que daí sim, eu estava full time na obra, uma obra de 200 milhões de reais, enfim, um campo muito vasto para aplicação. E nesse Uhum. caso agora aqui, eu vou estar muito restrito porque eu fico 90% do escritório. E a gente está para E, fechar contratos, hoje eu dou suporte para a área de orçamentos, a empresa, como ela é multidisciplinar, a gente tem uma empresa de projetos, empresa de painéis elétricos, empresa de logística, enfim, engenharia, gerenciamento, a gente faz gerenciamento de obras. Mês passado eu estava em uhum. São Paulo dando suporte na transição de uma equipe de gerenciamento, então a gente vê que é multiuso, né, até surgir as obras efetivamente, porque hoje eu estou sem obras civis, as obras civis nossas estão concentradas hoje em obras instalações, né, basicamente. Uhum. Mas eu acho que é mais pelo conceito. É claro, entender o período das aulas, que eu vou estar aulas online, enfim, é a mesma dinâmica que eu fiz a pós, com aquela professora, isso foi uma professora, a última disciplina na FGV. Então, essa logística, para mim, é muito importante que quando as minhas rotinas começarem a fluir, eu vou estar num dia numa cidade, outro dia outro, então a gente às vezes tem que se organizar. Mas a prática em si, eu vou trabalhar, claro, a gente vai trabalhar muito, tentar aplicar o máximo possível, mas talvez tenha algumas restrições no início, porque não é o nosso dia a dia. Minha função realmente é mais na parte de diretoria, mais conceito mesmo, realmente desenvolver muito bem conceito para fazer isso ser multiplicador. Porque hoje a empresa trabalha muito com isso, né? Nós temos muitas assim, estudos, dinâmicas que a empresa faz. A último treinamento que nós tivemos foi comercial. Contratamos uma empresa de especialista em vendas para dar treinamento para toda a diretoria, área comercial, como vender o nosso negócio, né? Somos Aham, engenheiros, mas temos que vender nosso negócio também, né? com Mas, certeza. claro, é interessante, acho que a ideia, não estou aqui à toa, então, assim, realmente eu quero aperfeiçoar, e eu vejo muito, mesmo sendo obras industriais que não têm uma dinâmica tão sequencial quanto uma obra residencial, e obras residenciais você tem muitas sequências, muitas repetições que facilitam a implantação de um sistema similar a esse. Obra Uhum. industrial não, cada obra é uma novidade diferente, um cliente diferente, uma forma diferente, ou é Sim. celulose, ou é
alimentício, ou é farmacêutico, como nós estamos hoje, né? Enfim. Uhum. Mas o conceito é um só, né? Você aplica em Ex- qualquer lugar, né? No meu ponto de vista, Exato. o conceito se é uma casa, ou um prédio, ou 200 residências, enfim, ou é uma indústria, você aplica da mesma forma. E é o conceito que eu quero pegar e extrair muito bem esse conceito para poder disseminar nas nossas obras aqui de forma geral, entendeu? Ser disseminador, somos em 7 diretores, né? Vamos disseminar O para meus colegas Borges, também. assim, eu acho que é interessante no teu caso. Ó, você vai ter o conhecimento adquirido. Novamente, a gente vai ter todas as aulas gravadas lá, obviamente com todo o passo a passo. Você tem todo o material para seguir esse passo a passo, vai ter planilhas, etc. Né? E, enfim, tudo que é o material que eu e o André a gente usa nas nossas consultorias, maravilha. Método comprovado, etc. Teremos as aulas para tirar dúvidas, onde vão estar todo mundo junto ali, trocando as ideias, etc. Né? Esse é um ponto muito importante. Às segundas, novamente, a gente tem esses encontros à noite. Ah, gravou, perdeu, vê, rever e etc. Aí você vai falar, poxa, você pode ter um multiplicador. E é até interessante, porque você aprende ensinando, né? Então, essa é uma pegada Exato, muito boa, que acontece É, muito, né? e uma vez que está gravado, ele consegue assistir também, né? Você tem um acesso Ah, seu, você vai passar a exatamente, senha para ele e ele vai assistir junto com você. exato, E aí você, exato. como pessoa que trouxe, de repente você acompanha no planejamento semanal que a gente está passando, com ele bate, cara, e aí, conseguiu fazer o que dessa semana? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o do Gemba. E aí, É, Andrezão, ó, só hum, respondendo aí a Gisele, pode ser que é o seguinte, ó, a Gisele está no escritório, sei lá, da equipe de projetos, mas ela quer ter o conhecimento do Lean, né, e tentar adaptar, talvez, no processo dela dentro do escritório. Não tem problema, é uma espécie de Lean Office que ela vai estar fazendo, né, adaptando ah, esses é. conceitos também para a realidade dela. E outra, mesmo que, acho que foi o Fagner, eu estou parado, não consigo implantar, não tenho obra. Gente, conhecimento adquirido, né? Obviamente, a exato. única solução que seria muito bom que você tivesse lá no chão de fábrica para você ver acontecendo. Mas você vai estar com seus colegas e eles vão estar trazendo um pouquinho disso. Dentro do próprio grupo, você vai poder fazer relação e tentar até, talvez remotamente, estar trocando ideias com seus colegas. Pode até ser, a gente não promete isso, né? Mas pode ser que você tenha algum colega que é da mesma região e você vai fazer o network ali algo também junto, em dupla também, não tem problema nenhum. É isso aí. Ó, Perfeito. eu vou mostrar para vocês mais ou menos, assim, a gente vai fazer isso basicamente cada desafio. Então a gente tem, por exemplo, o desafio 1 do Gemba, onde a gente tem semana 1, realizar a primeira ida ao campo no Gemba Walk. E aí aqui embaixo você vai ter um checklist do que precisa fazer. Então é definir quem serão os participantes, e explicar o exercício para as pessoas. É muito importante vocês entenderem, o Lean é sobre pessoas. Então, assim, a ideia não é sobrecarregar um de vocês. A ideia é vocês saberem delegar funções a ponto de cada um entender a importância do que vocês estão fazendo. Então, é sempre explicar no sentido de, olha, cara, a gente vai conseguir ver desperdício na nossa obra. E, gente, a gente está falando de uma rodada no campo de 30 minutos. Você vai observar mais de 10 desperdícios em menos de 30 minutos com facilidade. Então, assim, por exemplo, tem o checklist 1 aqui. Planeje a sua semana no campo previsto referente a todas as tarefas. Realizar a visita completando a planilha com os desperdícios encontrados. A gente vai mandar uma planilha bem detalhada para vocês, bem fácil para vocês preencherem. Pode imprimir, pode preencher no celular, tanto faz. Preencher o restante da planilha definindo datas responsáveis cada melhoria. Isso é uma coisa que a gente vai explicar no módulo que a gente vai regravar de Gamble Walk. A gente explica como funciona a planilha, como é preenchida a planilha, como é feito direitinho, né? Mas assim, essencialmente é o que a gente mostrou para vocês, tá, gente? Que é basicamente o identificou o desperdício, descreveu o problema, olhou a causa raiz e gerou uma solução para o problema. A questão é que a gente bota também um prazo e um responsável para a gente poder executar isso, entendeu? Então, e aí a gente tem na semana 2 definir de 3 a 4 desperdícios, realizar melhorias, tudo mais, né? Então, assim, é isso, é um material muito completo onde a gente está tentando fazer com que fique prático, sabe? Com que saia um pouco ali do dia a dia de ficar assistindo aula e gerar dificuldade, gerar dúvida para vocês trazerem para a gente no plantão e a gente quebrar cada uma das dúvidas juntos, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, a melhoria de um pode ser a melhoria do outro, e aí isso vai se multiplicar de uma forma que o Lean vai
cara, o Lean começa a fazer parte do dia a dia de vocês. É isso que é muito interessante. Essa é a É, pegada, Brunão. exatamente. Então, né, é direto ao ponto. Não adianta a gente ficar, não, mas é isso, é lindo, mas peraí, como é que eu faço tudo acontecer? É isso. Ponto. Muito É bom. ação, né? Ação. Obrigado, gente. Olha, Zé Borges, maravilha, obrigado. Gisele, Satisfação em Mirtes, vê-los aí. Wagner também, Márcio, estamos juntos. A gente está à disposição. Se vocês puderem também divulgar todo esse trabalho, a gente fica muito feliz. Dá o feedback para a gente também lá e vão para cima. A gente está à disposição aí Gente, para. eu tive que sair aqui, ó, porque teve um carinha aqui chorando pra caramba. Aí tive que dar um help Essa, aqui na esposa que tava. não, tá certo, tá certo. Ótimo Viu, André? motivo. Viu, André? Eu vou tentar trazer o Leandro também, ver se eu arrasto. Ele não vem nessa, eu vou pegar no pé dele, entendeu? É, Beleza, porque que ele legal. não Ah, veio? você conhece o Vigier? Sim, sim, eu fui fazer a transição na obra dele, né? Como eu sou, Pô, que faço parte da bacana, cara. diretoria, Que bacana. um gerente de uma da parte de gestão, de gerenciamento. Nós temos um contrato de gerenciamento, né, da nossa empresa, Uhum. e o Gigi foi fazer a transição lá. Ele foi assumir a obra, então só que ele não podia ir. Então eu fiquei 2 semanas com o antigo gestor, conheci o cliente e daí eu voltei 2 semanas junto com o Leandro lá para poder fazer essa transição junto ao cliente. Eu fiquei um mês com o cliente fazendo esse meio de campo. Legal. Então, daí até eu estou vendo essa questão de gestão aí com ele, aí talvez eu vou dar um suporte também maior na parte de gerenciamento de obras, que é um dos ramos que a empresa tem, enfim. Mas Uhum. ele tá na minha mira, vou pegar, puxar a orelha dele. Eu não veio hoje. Cara, Senhores, um puxa, abraço aí para vocês. Tá bom? puxa cara, se ele entrar assim, a gente, pô, eu conheço ele pra caramba. E eu acabei de descobrir que ele tá morando em Paulínia, então mora 1 hora e meia de mim, eu moro em Sorocaba. Sim, sim. Nós estamos com obra em Cosmópolis, essa obra. Nós estamos lá fazendo gerenciamento. Vai até o final Legal. do ano. Ele vai Cara, ficar lá até o final do ano. numa dessa eu faço uma visita lá com ele, seria o maior prazer também visitar, enfim. Te descobrir. Isso. Ele tá lá, ele vai ficar um ano lá. Aí agora tá de castigo, porque ele estava em Montes Claros lá, uma farmacêutica, e agora veio para cá para fazer essa parte Legal. também, que é uma obra de não tecidos, né? Então, que a Sim, gente está gerenciando. Mas nós é só gerenciamento. Nós não entramos com construtora, com nada, com projeto, com nada. Só gerenciamento, só gestão. só Mas pegando vou no puxar a pé. orelha dele. Tá bom, senhores? Obrigado, A José. todos aí, um forte abraço. A todos, Gisele Abraço, aí, o galera. Fagner, Márcios, Mirtes. Obrigado, Mirtes, pela parceria aí no trabalho. Professor Gladson, mais uma Valeu. vez, satisfação estar com o senhor. E Tamo vamos junto. conversar. Vamos Vamos conversar. sim. Tá bom? Grande Forte abraço a abraço para todos. vocês, André. Pessoal, boa Valeu, noite. gente. Boa Valeu, um noite. abraço aí. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Meu Deus. Valeu. Abraço. Tchau, doutora Mirtes. Tchau, tchau. Grande abraço. Foi, Andrezão. É isso.